Pelos vistos, há pessoas satisfeitas com o atual governo de Luís Montenegro, mas não é a pessoa comum. É uma sociedade de advogados, pelos vistos, tem uma ligação com o ex-ministro do PSD e que está a ter anos de ouro, segundo diz o Página 1, em contratos públicos na era de Luís Montenegro. Vamos ver esta reportagem do Página 1 e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a sociedade de advogados de ex-ministro do PSD está a ter anos de ouro em contratos públicos na era Montenegro. É mais um sinal da teia de influências no coração do Estado. O ex-ministro social-democrata Rui Medeiros, figura cimeira da célebre Sociedade de Advogados Cérvulo e Associados, assinou na semana passada um novo contrato milionário de 492 mil euros com IVA incluído, com serviços partilhados do Ministério da Saúde, SPMS. O contrato revela mais uma adjudicação por ajuste direto, recorrendo a uma cláusula de exceção que na prática tem funcionado como porta lateral para contratar firmas amigas sem concurso e sem escrutínio efetivo. Este é um dos problemas do tecido empresarial português. O tecido empresarial português tem uma particularidade muito grande, que é objetivamente um problema, não só para o Estado português, leia-se todos nós que o pagamos, portanto para o nosso dinheiro, como também para uma situação de competitividade das empresas. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque, aparentemente, a única competitividade de empresas que existe, ou as pessoas bem-sucedidas, digamos assim, do ponto de vista empresarial em Portugal, têm sempre uma ligação com a política portuguesa. E, portanto, parece não haver grande atividade económica competitiva fora da esfera do Estado. E porquê é que isto acontece? Acontece porque o Estado é um dos maiores, digamos assim, participantes da economia nacional e isso não tem coisas positivas. Esse é o ponto. Portanto, o Estado mete-se demasiado na economia portuguesa, tem um tamanho demasiado grande e é precisamente por causa disso que há pouca competitividade. E por isso todos os grandes negócios que nós acabamos por ver têm alguma ligação ao poder político. E isso, no meu entender, é um problema, porque devia haver uma espécie de economia minimamente funcional e livre fora do poder político. Há sempre ligações, ou ex-ministros que estão neste momento no escritório de advogados que está a beneficiar de determinados contratos públicos, ou outro tipo de pessoas que foram ministros em tempo e que garantiram um cargo numa empresa que beneficiaram durante o seu mandato público e, portanto, isto, no meu entender, é um problema muito grave, mas a maior parte das pessoas parece não estar muito interessada neste problema. Desde logo, a grande ligação que existe, uma ligação bastante promíscua entre o poder político e o poder económico. O contrato publicado a 28 de novembro diz respeito a serviços de apoio jurídico especializado em procedimentos de contratação pública, incluindo os que integrem matérias de inteligência artificial ou de maior complexidade técnica. A justificação utilizada pela SPMS para recorrer ao ajuste direto é de ser impossível estabelecer critérios para elaborar um concurso público, uma válvula jurídica que sucessivos governos de diferentes cores partidárias têm esticado de forma criativa sempre que pretendem entregar avanças chorudas a escritórios com fortes ligações ao poder político. Aparentemente pode-se alegar, eu também não sabia disto, estive a investigar há pouco tempo, eu já tinha ouvido falar disto, mas eu não tinha bem a certeza que isto era uma cláusula, até porque é uma cláusula tão vaga, mas pelos vistos fui confirmar aquilo que já tinha ouvido, mas não tinha lido em condições. Pelos vistos é possível alegar em determinadas situações que é impossível estabelecer critérios para um concurso para que vocês possam contratar uma determinada empresa a favor do Estado português e, portanto, a favor ou contra, consoante a perspectiva, mas enfim, no caso de contratações públicas pode-se alegar que há determinados critérios que são impossíveis de delinear para escolher determinados parceiros estatais, digamos assim. E portanto, pelos vistos há muitos governos que têm utilizado este espaço legal para fazer contratações públicas, não terem que dar cavaco a ninguém em concursos públicos e pagarem por ajuste direto, que é sempre o mais fácil. Trata-se de uma norma excepcional que deveria ser aplicada apenas quando o mercado não oferece alternativas comparáveis ou quando o tema exige competência absoluta singular, mas a listagem dos últimos anos mostra outra realidade. A SPMS tornou-se praticamente cliente fixo da Cérvulo e Associados, acumulando contratos sucessivos. Com Luís Montenegro em São Bento, a tendência intensificou-se. Desde abril de 2024 já foram celebrados entre a SPMS e a Cérvulo e Associados
4 contratos de prestação de serviços jurídicos no valor total de quase 700 mil euros com IVA. Desde abril de 2024 já foram celebrados entre a SPMS e a Cérvulo e associados 4 contratos de prestação de serviços jurídicos no valor total de 700 mil euros com IVA. Ao mais recente, cujos honorários se fixaram nos 170 euros por hora, juntam-se, celebrado em abril do ano passado, 61 mil euros com IVA e mais 2 assinados este ano, ambos em março, 69 mil euros e 73 mil euros. Nos 2 anos anteriores, a Cérvulo e associados angariaram um pouco mais de 570 mil euros com IVA, mas distribuídos por 7 contratos. Mas é o simbolismo político que salta mais à vista. A Cérvulo e associados, fundada por Cérvulo Correia, manteve uma proximidade ao núcleo duro do PSD. Rui Medeiros, que também é professor catedrático da Universidade Católica Portuguesa, foi membro de um dos governos de Pedro Passos Coelho e é hoje a face mais visível dessa ponte entre o aconselhamento jurídico e a influência partidária. E é ele próprio quem assina, em nome da firma, o contrato de 400 mil euros, uma coincidência que, mesmo sendo legal, é politicamente desconfortável. E, portanto, meus caros, eu gosto desta expressão do Página 1, porque, no fundo, eu também não estou aqui a fazer acusações, eu não sou ninguém para acusar nem para condenar, eu não faço parte da liderança do sistema jurídico em Portugal, mas é importante que se diga, é no mínimo estranho que haja um ex-ministro de Pedro Passos Coelho que, de repente, na era de um governo do seu próprio partido, venha assinar em nome de uma sociedade de advogados contratos bastante chorudos e que tenha basicamente a era de ouro dessa sociedade de advogados, precisamente numa altura em que um governo do PSD e com uma ponte entre a sociedade e o governo encabeçada pelos vistos por este ministro é algo particularmente desconfortável politicamente, precisamente porque não há qualquer tipo de razão, digamos assim, que justifique a escolha de forma prática e visível e escrutinável para toda a gente. Porquê é que eu digo isto? Mais uma vez, pela cláusula utilizada e pela pessoa responsável pela ponte entre a sociedade de advogados e este governo. E este ponto é absolutamente essencial. Se dissesse assim, houve um concurso público absolutamente escrutinável, absolutamente transparente, que toda a gente pôde ver e que várias pessoas puderam concorrer e por alguma coincidência, e aqui já haveria saltos lógicos mais difíceis de fazer, evidentemente, tivesse ganho o ex-ministro ou uma empresa que de certa forma tem uma ponte feita entre a própria empresa e o governo por um ex-ministro do PSD, bom, apesar de tudo aí a coisa já seria um bocadinho diferente. Agora, utilizarem-se cláusulas excepcionais para fazer um pagamento. Essas cláusulas excepcionais são feitas com uma sociedade de advogados que tem como um dos rostos que assina contratos um ex-ministro do PSD. E a era de ouro dessa sociedade de advogados é precisamente num governo do PSD, governo esse que eventualmente, no caso de Luís Montenegro, terá partilhado até a bancada do PSD com este ex-ministro e, portanto, é algo no mínimo chocante. E, portanto, isto é politicamente desconfortável, deve ser investigado e temos que ter plena noção de quem é que foram as pessoas responsáveis por este ajuste direto e até questionar o primeiro-ministro. Os jornalistas deveriam agora fazer o seu trabalho. Porquê é que utilizou uma cláusula excepcional, alegando que não há critérios, enfim, que se possam ser utilizados para escolher determinada sociedade de advogados e decidiu escolher esta sociedade em específico, que está a ter um grande ano por causa de contratos públicos e tem como ponto um ex-ministro do PSD, não acha isso desconfortável? Acho que essa pergunta deveria ser feita. Mas enfim, no fundo era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.